Bom dia. Hoje eu vou fazer dois posts separados, né? Este aqui que eu quero falar sobre a Ford e um outro pequenininho aí que eu quero falar sobre o apoio do PT ao PFL no Senado Federal, né? O candidato do Alcolumbre. Mas deixa eu falar sobre a Ford. Vocês sabem que eu ocupei cargo público na minha vida uma única vez. Eu fui subchefe da Casa Civil no governo Olívio Dutra. O chefe da Casa Civil era o Flávio Couto. Única vez que eu tive cargo público, né? E tive a oportunidade no governo Olívio Dutra enfrentar o que foi aquela histeria, aquela verdadeira histeria do caso Ford, que na verdade era uma rapinagem da Ford contra o Rio Grande do Sul. Tanto era uma rapinagem que a justiça mandou a Ford devolver os 200 e tantos milhões que já havia recebido, 160 milhões, se não me fala a memória, que corrigido chega a 200 milhões. Mas mandou devolver para o estado do Rio Grande do Sul. Aquilo foi um festival de desonestidades, de uma oposição estúpida e raivosa que se construiu dentro da Assembleia Legislativa, evidentemente representando uma parcela muito significativa do povo do Rio Grande do Sul, né, que era composta, me lembro, por César Busato, Berfran Rosado, Mário Berni, Paulo Odoni. Era um festival de estupidez, hipocrisia, cinismo, conduzidos por um advogado de sobrenome Couto e Silva, que era um boneco de mamulengo dessa gente, Brito. Pois agora a Ford anuncia que sai do Brasil inteiro e imediatamente fecha o polo de Camaçari. Camaçari foi para onde a Ford deslocou seu projeto. E por que a Ford deslocou o projeto para lá? Porque com a deputada Ieda Cruzius, na época deputada federal, junto com o governo Fernando Henrique Cardoso, se reabriu, se reativou aquilo que eles chamavam de incentivos à indústria automotiva brasileira que havia encerrado. Eles deram um jeito e reabriram aquele negócio, entupiram a Ford de dinheiro para a Ford ir para Camaçari, na Bahia. O governador, se não me falha a memória, à época era o Antônio Carlos Magalhães lá. O PT, e eu tenho, não sou mais do PT, faz 10 anos que eu saí do PT, ou mais até, pagou muito caro por isso. E o que me incomoda, e o que me incomodou na época, não é a discussão de mérito, porque a indústria automotiva é muito importante em qualquer lugar que esteja. Não pelos 5 mil empregos que produz, que é o caso hoje da Ford, diretamente, mas pela cadeia produtiva que ela envolve. Né? E num país rigorosamente desindustrializado, que nem o Brasil, o anúncio da Ford é muito importante, é gravíssimo, os efeitos são enormes. A Mercedes já anunciou que está deixando o Brasil também, a Mercedes-Benz. Né? Isso é muito importante para o país como nação. O que me incomodou naquela época, e me incomoda, e a história ainda vai contar exatamente os detalhes daquele momento, ali nos anos de 99, 2000, foi a forma hipócrita, desonesta, com que a tal de oposição da época tratou o caso. Criou uma ilusão para a sociedade gaúcha e a sociedade gaúcha embarcou nessa ilusão pesada. Mas agora, passados 20 anos, né, tá aí o resultado. Sem incentivos fiscais, sem dinheiro público, né, a Ford simplesmente anuncia, da noite para o dia, né, que está deixando o Brasil. A culpa da pandemia do dólar. Mentira. Em 2019, começo de 2019, a Ford já havia anunciado o fechamento de uma fábrica em São Paulo e não tinha pandemia. Então, eu só quero passar aqui para registrar isso. Trata-se de empresas vampiras que vivem de dinheiro público. Se não entupirem esses conglomerados,
né, que são os maiores conglomerados do mundo, de dinheiro público, que foi o que o governador Olívio Dutra se negou a fazer na época, dar dinheiro público do saneamento básico, da água tratada, da saúde, para um segundo maior conglomerado industrial do mundo. Foi isso que foi feito. Eles pegaram, acharam, reativaram o processo automotivo brasileiro por intermédio da IEDA e Fernando Henrique Cardoso e levaram para a Bahia. Está aí o resultado. 5 mil empregos diretos caem e todas as consequências na cadeia produtiva. É gravíssimo isso. Então, é de se perguntar o seguinte, não, mas a culpa não sei das quantas. Não, olha o que é esse governo Bozo. Não é só a Ford que está indo embora. Muita gente está indo embora. É porque dá dinheiro público, também não é só por isso. É muito mais grave. Esse Paulo Guedes, esse imbecilóide, esse pai dos liberalóides do Brasil, que está dizendo que o Brasil está crescendo em V, está aí para ver o que está acontecendo no país. E com relação à Ford, fica para as viúvas da Ford quem eles são exatamente. Gritem para o Paulo Odoni, para o Berfran Rosado, para o Mário Berni, para aquela turma que fez o que fez de uma forma cínica e hipócrita. Eu estava lá. Me lembro das noites e noites e noites das conversas com o Paulo Odoni, que era presidente da Assembleia Legislativa na época, com deputados tentando contornar e construir um processo negocial, mas não. O objetivo deles naquela época era outro. Era realmente tirar a Ford do Rio Grande do Sul. E esta batata quente que eles largaram no colo do PT, do governo Olívio Dutra, para ser mais específico, ela aqueceu tanto, 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 que agora está no colo deles. Expliquem. Só para os desinformados, a Ford vai seguir produzindo. Sabe aonde? No México e na Argentina. Simples assim. Tá bom? Feita esta fala, pensem. E olha, nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Em tempos de Bozo mandando uma empresa que está há 120 anos no Brasil embora, vamos a João, o evangelista. A verdade vos libertará, ou não. Um abraço.